Oi, pessoal, espero que estejam todos muito bem. Aqui quem fala é Poema. E a gente tá aqui hoje para mais uma leitura para entender o momento agora de vocês. Vocês vão escolher, tá? Entre grupo 1, 2 ou 3, ou entre as pedras. Então, pro grupo 1, essa pedra aqui. Pro grupo 2, essa pedra aqui. Pro grupo 3, esta pedra aqui, tá bom? Então, eu já vou começar. Se vocês precisarem, pausem o vídeo, tá bem? Vamos lá. Quem escolheu o grupo 1 ou esta pedra aqui, eu vou deixar ela aqui no canto. Vamos lá. Silêncio. Tá, vamos ver o que mais. Segura a sua visão. Tá bom. Pro pessoal que escolheu esse grupo, tem uma coisa assim de como se vocês estivessem no momento de observação, de quietude, de não é um tempo de decidir nada, é um momento de manter as coisas como estão, porque é como se fosse assim, você sente que se você mudar algum tipo de perspectiva agora, é como se você perdesse algum tipo de informação, algum tipo de acontecimento, algo que tá para chegar. Então, vocês têm esse sentimento de eu vou segurar as coisas como estão, mantém silêncio porque eu sinto que tem alguma coisa para vir. Segura as coisas como estão. Então, deixa eu tentar explicar isso. É um tempo de não decidir nada, é como se fosse assim. Vou dar um exemplo assim, bem bobo para vocês entenderem. Vamos dizer que você é mecânico e você decide que você vai pintar um carro que você quer vender. Não sei nem se existe isso, tá? De vermelho. Só que o carro é prata. E aí você fica olhando, e aí como se tivesse uma coisa assim, não, eu vou esperar até amanhã, vou dormir uma noite de sono, e aí amanhã se eu tiver com essa mesma vontade de pintar esse carro de vermelho, aí eu pinto. Mas não vou decidir isso agora com impulsividade, vamos esperar o que vem, tá? É isso que eu sinto aqui. Vamos ver o que mais. 4 de paus. Rei de paus. 9 de paus, olha isso. Quantos paus. A carta de paus, ela fala de projeto, né? Fala de energia. De você aqui com esse poder de mudança, mas nesse movimento aqui de pausa, eu sei que eu posso tomar uma decisão. Só que aí é como se tivesse essa coisa, exatamente a mesma coisa. Não sei se vocês vão conseguir ver, como se tivesse um lago aqui, só que ela não pulou, ela espera para pular. Tá vendo? É como se tivesse essa necessidade desse tempo de espera. Antes de decidir tomar qualquer decisão, respira, toma esse tempo de pausa, segura a visão. Vamos entender melhor. Ruína, 10 de espadas, as de copas, tô entendendo, e um 5 de espadas que aqui fala de defeat, né, que é de uma batalha perdida, alguém que é derrotado. Então, de fato, essa coisa assim, espera, não toma essa decisão, porque se você tomar essa decisão impulsiva, você pode ter uma consequência que não é muito boa, né? Então, essa carta do 4 de paus, né, que é uma grande alegria sendo esclarecida por esse 10 de espadas, traz para mim uma coisa assim de, olha, que bom que você esperou para pular,
porque você viu que tinha uma pedra, um tronco aqui no fundo desse lago, que se você pulasse, você podia bater a cabeça e machucar, né? Então tem uma coisa assim de segurar esses planos, porque é como se você tivesse algo a mais a ver nessa situação que você ainda não considerou. E aí fala que não é que você não vai tomar nenhuma decisão. Então lembra a decisão de, por exemplo, aqui pular no lago, de pintar o carro prata de vermelho. Então aqui não é questão de não vou pintar mais o carro de nenhuma cor. Não, é só que você não vai pintar de vermelho, você vai pintar de uma outra cor, entendeu? Aqui é a mesma coisa, não é que você não vai pular nesse lago, você vai. Mas como você viu que tem esse tronco aqui no fundo desse lago, essa pedra, você sabe por onde ir para não se machucar, entendeu? É como se fosse assim, olha, tome sim essa atitude, só que aqui é como se tivesse necessidade de ter esse tempo de pausa para que você não tenha essas consequências negativas, para que você consiga ver tudo que abrange essa situação, entendeu? E aí eu posso não estar falando nem de carro e nem de lago, eu posso estar falando de um monte de outras coisas, que aí vocês vão enquadrar na situação de vocês, tá bom? Vamos ver aqui um conselho final? A rainha da Shadow, das sombras, né? Olha só, ganhando conhecimento, insegurança, manipulação. Então, com essa carta aqui, né, tem esse número na 16. É interessante porque fala de uma coisa assim, o número 16, de muita sabedoria, né, de muita inteligência, só que é algo que rui em algum ponto. Então é como se fosse assim, eu compro uma coisa que acabou de ser lançada, só que essa coisa ainda precisa de muitos ajustes. Então, ela não vai chegar ao seu potencial extremo logo que ela é lançada. Então, vão vir melhorias. Então, talvez seria melhor comprar um pouquinho mais pra frente, entende o que eu tô falando? Que não é que você não vai fazer isso, só que você precisa ter um planejamento estratégico, você precisa olhar para essa situação de uma maneira transparente que você consiga ver todos os detalhes. Tanto que essa carta fala aqui de receber conhecimento, de ganhar conhecimento acerca dessa situação. Porque é como se você de fato soubesse que você tem que fazer essa mudança, você sente, né, que você tem essa mudança para fazer e que de fato vai ser uma coisa muito boa, mas que é uma mudança, é um empenho de energia que vai causar uma consequência diferente do que você planejou no começo. Por quê? Porque você pensou melhor, você planejou, entendeu que ok eu fazer isso, só que talvez eu precise ajustar esses detalhes do que eu estava querendo inicialmente. Então, é algo que eu vou fazer, mas com ajustes, diferente do que eu pensei no começo. Tá bom? Então, aqui precisa de fato se planejar estrategicamente, entender a fundo essa situação, investigar todos os detalhes. Tem uma coisa assim de proteção de bens materiais, eu não sei para quem que é isso. E para alguns de si mesmo. Vai ser aí diferente para cada um. E aí aqui fala mesmo dessa questão de ganhar mais conhecimento, ver o que está oculto nessa situação. Tá bom? O pessoal que escolheu aqui o grupo 1, ou essa pedra, a mensagem aqui foi essa. Vou só colocar as cartas pra cá, antes da gente começar a leitura do próximo grupo. Vamos lá. Então, vamos lá. Pessoal que escolheu o grupo 2, ou essa pedra, vou deixar ela aqui no canto. Opa. Vamos lá. Então, aqui fala de uma quietude interior. Vamos ver o que mais. Tá, o seu trabalho está valendo a pena. Vai ter algum tipo aí de ganho por causa desse trabalho que você tá empenhando aí, dessa energia que você tá empenhando nessa direção.
Eu posso estar falando aqui de meditação, pessoas que meditam, pessoas que estão fazendo trabalho de autocuidado. Ou eu posso estar falando mesmo de você estar seguindo o seu guia interno em determinada situação. Você não tá... É como se fosse assim, o tempo todo você tem opinião de outras pessoas e você pode segui-las, mas você tá fazendo esse exercício de seguir o que você entende que é importante, tá? Vamos entender mais aqui. 2 de espadas. Tá, essa aqui é uma buscadora de feitiços. Espera aí que a gente já vai confirmar. E um 3 de espadas. Eu posso estar falando aqui com pessoas que... É como se fosse assim, tem pessoas que esperam muito de você ao seu redor. E aí é como se você se sentisse quase que impelido a ter que fazer o que essas pessoas querem, porque é como se fosse assim, se vocês não fazem, um cavaleiro de paus. É como se vocês considerassem como que essas pessoas vão reagir perante você não tá fazendo isso. E não é nem que... Pode ter aqui, sim, uma questão de codependência, mas tem muitas outras coisas envolvidas, tá? Vamos lá. É como se fosse assim, num primeiro momento, se você escuta o que essas pessoas querem que você faça, e aqui eu tô falando com alguém que tem um histórico de ouvir, né? E de ir atrás do que essas pessoas dizem, do que essas pessoas aconselham. Só que você tem se ferido por muitas vezes já. E é como se você tivesse decidido se olhar no espelho e entender o que é que você tem tentado não ouvir de si mesmo ou de si mesma. Do tipo assim, tudo bem, eu tô ouvindo o que essas pessoas estão falando pra mim, mas o que eu quero? E aí você tá fazendo esse trabalho já faz um tempo, né? Tá? Rainha de espadas, até de uma forma muito lógica. De fazer exercícios aqui. De entender mesmo como que é, apesar do julgamento das outras pessoas. Olha só. O diabo e a rainha de copas. Então, vocês entenderam, né, que vocês se feriam muito nessas situações por causa da interferência, né, da guiança de outras pessoas, mas que não estavam na sua pele, que não estavam passando pelas mesmas coisas que vocês estavam passando. E aí esses conselhos, esses rompantes do que essas pessoas falavam para você acabaram mais te prejudicando e te manipulando de uma maneira que você vivesse uma vida como se fosse a vida dessas pessoas, né? Então, deixa eu tentar explicar, como se essas pessoas não conseguissem ver a sua realidade, como se elas vissem só aquilo que elas viveram. Então, como se elas considerassem que só aquilo que elas viveram que era real. Mas não é bem assim, né? Cada um tem seus tipos de experiência, tem seus tipos de vivência. E mesmo a gente acreditando que não, né? Então, um exemplo muito prático disso é, por exemplo, eu vivo no Brasil, aqui não tem monarquia, mas na Inglaterra tem. Então, não é porque eu não vivo num país que não tem monarquia que eu não posso acreditar, aliás, que não exista, né, o rei, a rainha, os príncipes e as princesas, e existem, né, e tem pessoas que nascem, que são pessoas que nascem como nós, no meio da população, e acabam na família real, como, por exemplo, a Lady Di,
né? Um pouquinho mais antiga, que todo mundo conhece. Então, é mais ou menos aqui a síntese dessa leitura, é como se fosse para vocês precisarem entender qual que é a realidade de vocês. Então, aqui dentro do exemplo que eu dei, por exemplo, tá, existe a monarquia, eu vivo no Brasil, eu vivo na Inglaterra, por exemplo, né? Qual que é a realidade que eu vivo, tá? Então, e eu não tô falando só de cultura diferente, é mesmo de experiência de vida, o que que eu tenho passado, preciso entender isso. Apesar do julgamento dos outros, então você tem um guia interno e você tá atrás de escutá-lo, e aqui tá falando que esse é o caminho certo e que você talvez vai começar a ver proximamente aí, eu já tô começando a ver os frutos desse trabalho que você tá fazendo. Então, talvez você tenha sofrido menos, tenha conseguido escolher caminhos mais alinhados com o que você espera para sua vida. Enfim, vamos ver aqui um conselho final. O sonhador diamante. Bem-estar material, prosperidade verdadeira. Então, lembra, então aqui, ó, para alguns, né, eu acho que para a grande maioria vocês podem estar ganhando aqui recompensas aqui no sentido de frutos do trabalho que vocês têm feito materialmente, então ganhando aumento, ganhando mais, aumentando o tanto de dinheiro que entra, né? Ou os benefícios, enfim, vai ser diferente para cada um. Mas aqui tá falando que é isso, vocês entenderam o que é prosperidade interna, é com vocês, é ouvir a vocês mesmos, né? Que vocês entendem que é próspero para vocês, não que outras pessoas entendem que seja isso. E vocês entenderam isso aqui muito bem. Bem, pessoal, então o pessoal aqui que escolheu grupo 2, a mensagem aqui para vocês foi essa. Acho que é isso. Espero que fiquem todos bem. E até logo. De poema. Tchau, tchau, galerinha. Vamos lá, pessoal que escolheu aqui grupo 3 ou esta pedra, vou colocar ela aqui. Vamos ver o que vem. Ui, exaustão emocional. Ok. Conclusões estão para ser tomadas, né? Estão no caminho de serem realizadas. Então, o que que fala aqui para mim, né? Vocês que escolheram esse grupo, são pessoas que estão num momento de vida que estão se sentindo emocionalmente esgotadas, né? Só que vocês já conseguem entender bem de onde isso vem. Por que que vocês estão se sentindo assim? Qual é que foi a abertura que vocês deram que causou essas consequências de caminho mesmo, de onde vocês estão hoje? E que isso poderia ser diferente. Então é como se vocês tivessem começando não, vocês já têm um entendimento de que as escolhas que vocês fazem cria a realidade de vocês, no sentido de que, né, o que eu escolho é diferente, né? Então a gente tem, por exemplo, duas coisas aqui para escolher. Vamos dizer que eu sou intolerante à lactose, então não posso comer nada que tenha lactose. Então, se eu escolho comer algo que tenha lactose, a minha consequência vai ser que eu vou ter uma crise, né? A não ser que eu tome o meu remédio. E eu acho que depende do nível de intolerância que você tem, talvez isso ajude a segurar um pouco essa crise, mas talvez ela ainda aconteça de uma maneira assim, menos intensa, vamos dizer. Mas se você sabe que você tem intolerância à lactose, você pode escolher comer uma coisa sem lactose.
Então, o que eu tô falando para vocês aqui é que vocês entendem que onde vocês estão hoje é consequência das escolhas que vocês fizeram. Ou seja, essa exaustão emocional, vocês conseguem entender de onde ela vem e onde que foi que vocês escolheram essa realidade agora. Por exemplo, vocês poderiam ter pedido ajuda para alguém, mas vocês não fizeram isso, né? Enfim. E aí aqui tá falando assim, né, com essas conclusões que estão para ser tomadas, né, com esse ciclo que tá para finalizar, fala para mim de vocês indo atrás de colocar esses limites, de que vocês entendem que vocês não estão numa posição boa e que se essas pessoas que estão ao seu redor não entenderem isso, isso só piora. Então é assim, ou vão entender ou vão entender. Então você tá indo atrás de fazer com que isso aconteça, com que essas pessoas entendam o quão negativas essas consequências estão sendo para vocês. Vamos lá, saiu invertido. Um cavaleiro de espadas. Isso aqui fala pra mim que vocês vocês tiveram essa percepção, mas vocês estavam relutantes com essa coisa de falar com as outras pessoas, mas hoje vocês já não estão mais. Vocês entendem, gente, olha só isso, sem brincadeira, 3 de copas, de se abrir e falar com as pessoas que são importantes para vocês. Como é que vocês estão? Como é que vocês chegaram até aqui? Como essas pessoas podem te ajudar? E 10 de espadas, porque vocês não estão, é o que eu falei, numa posição muito boa. Só que aqui eu sinto que tem uma abertura, essas pessoas vão entender o quanto isso é importante para você e também vão aceitar esses limites que você vai impor, vão tentar, vamos dizer assim, vão se empenhar para te ajudar e para fortalecer essa relação de vocês, né? Porque aqui você tá sendo vulnerável, você tá se abrindo e tá mostrando os pontos fracos. Essas pessoas vão te dar esse apoio. Tem esse fortalecimento aqui desse vínculo e esse crescimento dessas relações. Eu não sei aqui do que é, mas me diz que tem uma boa recepção dessas pessoas, tá? 2 de paus. Então, lembra que eu falei que vocês estavam resistentes no começo para falar? Não quero, não vou falar, vou tentar resolver isso sozinho ou sozinha. Mas vocês entenderam que aqui é preciso tomar essa ação. É interessante que aqui tem o símbolo de Marte e aqui Áries, né? Que é o guerreiro, é o que vai e que faz. Então, vocês entenderam que é necessário tomar essa posição. Ó, olha isso, que coisa linda, Rainha de Ouros. Então, essas pessoas para quem você vai se abrir, vai falar sobre isso, são pessoas que entendem que os relacionamentos precisam de manutenções e que estão dispostos não só a te ouvir, mas de tomar esse empenho nessa direção que você vai apontar, tá bom? Então aqui podem ficar com o coração leve, tranquilos, porque essas pessoas vão entender, vão saber te acolher. E aí, com isso, você consegue se curar, né? Aqui tem a carta da temperança. A temperança fala de pouco em pouco, né? De diariamente. A gente vai temperando essa água, vai deixando ela mais morna, mais passível de ser bebida, né? Uma água pura. Então aqui fala, né? Porque essa exaustão emocional é como se você tivesse, assim, uma metáfora que me vem é com as águas internas muito opacas, não dá para ver o que tem ali. E aí esse processo de cura te faz ter essas águas límpidas, né? Puras de novo, potáveis, né? Bem limpas, purificadas. Mas você precisa fazer esse processo, tá? Fazer esse caminho de cura que a gente já falou aqui. Vamos ver um conselho final. O Senhor da Palavra, comunicação, praise, que eu não sei o que é, e desonestidade. Aqui fala pra mim das fases todas que você passou, né? De não ser honesto nem com você, nem com as outras pessoas, mas de agora de
poder comunicar isso que estava guardado dentro de você ser essa pessoa que vem, que fala, que estabelece esses limites e que conta, né? Que as coisas que precisam mudar. E é isso, gente. Eu espero que tenha ajudado quem precisa. Espero que vocês consigam se reorganizar internamente aí de tudo que tem acontecido. E é isso, tá bem? Espero que fiquem muito bem. E beijinhos. Aqui do poema, eu vou jogar uma... Aí, então tá bem. Tchau, gente. Até logo. Tchau, tchau.